Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos iniciando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Lembrando que o tema que está sendo tratado na revista desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo, que trata da atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar a lição número 10, o Senhor Jesus cura hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Augusto, sou membro da Igreja Cristã da Trindade, tenho o costume de frequentar os cultos mais pela manhã, às vezes quando posso à noite também, mas procuro, conforme a condição, frequentar mais pela manhã. Sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD dos adultos, ok, irmãos? Então, prosseguindo, o nosso texto áureo diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, conforme está escrito, Salmo 103 e o verso número 3. Verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6. Também em Mateus, capítulo 8, versos 16 e 17. Então, para aqueles que não têm a revista, que vão acompanhar pela própria Bíblia, vou repetir. A leitura bíblica em classe, Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6. E Mateus, capítulo 8, versos 16 e 17. Vamos então prosseguir a leitura. Isaías 53, 4 a 6. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E agora Mateus, capítulo 8, versos 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Então vamos orar para iniciarmos a nossa aula hoje. Pai Celestial, graças te dou em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais este momento maravilhoso e glorioso, Senhor, que o Senhor nos permite estarmos em Tua santa presença, Senhor. Aqui, Senhor, estudando a Tua santa palavra. Muitos de Teus filhos e convidados que ainda não estão em Teu santo caminho participando, Senhor. Que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor quer mostrar, aquilo que o Senhor quer que saibamos, que entendamos, que conheçamos, ó Senhor, para a glória do Teu maravilhoso nome. E que entendamos, compreendamos e, acima de tudo, Senhor, creiamos, ó Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus, que tudo que o Senhor fez no passado, o Senhor continua a realizar hoje, continuará a realizar amanhã e até o dia que o Senhor Jesus Cristo retornar para nos tirar deste mundo. Assim cremos, ó Senhor, porque é assim que a Tua palavra diz. Graças te damos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um cursinho com o pastor Paulo Romero, onde ele explica as doutrinas da igreja, o que a igreja crê, o que a igreja segue. E uma das coisas que a igreja crê é na ação atual do Espírito Santo. Todos nós que somos membros da Igreja Cristã da Trindade, nós não somos enganados. Nós sabemos claramente que a igreja crê e prega na atualidade da ação do Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, na inteireza das Sagradas Escrituras. Todos nós que somos de lá, somos da ICT, nós já sabemos disso, nós já cremos nisso. Ok? Então Deus, Ele ainda cura nos dias de hoje.
Ele tem todo o poder, é o Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor de tudo e de todos. Ele não muda, nunca mudou e nunca vai mudar. Ele pode fazer milagres, curar até doenças incuráveis, doenças que não têm cura, que os médicos, que a medicina, que as farmacêuticas, os laboratórios ainda não descobriram o antídoto ou remédio para essas enfermidades ou esses males. Ele tem poder para curar. Ele é Deus. Né? Mesmo nos nossos dias, estamos em dias difíceis, em dias de pandemia, em dias de uma doença terrível que está assolando toda a humanidade. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que contraíram esse mal e o Senhor foi poderoso para curá-las. Né? Aliás, o número de curados é maior do que o número de mortos, graças a Deus, porque o número de infectados passa dos milhões, né? Graças a Deus que Ele tem nos dado saúde, inclusive aos que não são da fé. Deus também, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que Ele está fazendo quando Ele não cura. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, não o que nós queremos. Nós não podemos entender o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, como um gênio, como o gênio da lâmpada, né? Que você tem direito a alguns pedidos, né? Ou mesmo que fosse infinitos pedidos, e você pede e Ele vai e faz o que você quer, o que nós queremos. Não é assim, não é assim que se trata. Ele é Deus, Ele é Senhor, é o Criador de tudo e de todos. E tudo Ele faz como Ele quer, conforme a sua soberania, conforme a sua sabedoria. Agora vamos lembrar que Ele é misericordioso. E tudo que Ele faz é por amor, é por misericórdia, é porque a sua benignidade dura para sempre. O item 1.1, tópico 1, ele fala da cura divina na Bíblia, né? E o 1.1 fala referente à saúde pública do Antigo Testamento, né? Então, aqueles que já tiveram oportunidade, e se não tiveram ainda, assim que possível, leiam, né? Ainda que parece ser cansativo algumas narrativas, principalmente em Levíticos e algumas partes de Números, que trata bastante de leis, mas é muito interessante e muito didático para nós entendermos, para nós compreendermos, né? A gente saber que no Antigo Testamento tinha várias leis, né? Para os judeus, Deus sempre teve uma tratativa especial com ele, porque foi um povo escolhido, né? Todos nós já sabemos, o homem originalmente não foi criado para morrer, não foi criado para ser um ser enfermo, esse corpo não foi criado para ser um corpo mortal, para ser um corpo subordinado ou refém das enfermidades, das doenças e das fraquezas que nós vemos, mas infelizmente nossos pais, Adão e Eva, pecaram e o efeito do pecado passou a todos nós, como diz a Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então passou-se a morte a reinar, a morte passou a dominar, e com ela as doenças, as enfermidades e outros males que nos assolam. Tá? E no Antigo Testamento o Senhor escolheu um povo, o povo de Israel, e começou a tratar com esse povo, né, com leis cerimoniais. Para eles tinha dois aspectos a lei. Era um aspecto cerimonial e um aspecto de prevenção às doenças. Então o Senhor sempre tratava. Tinha os sacerdotes, tinha toda uma sistemática para identificar se a pessoa estava com a doença mais contagiosa que havia na época, que era a lepra. Então tinha todo um ritual. O sacerdote examinar, dar um tempo, alguns dias, voltar, examinar de novo, ver o avanço da doença, identificar se é lepra ou não, e uma vez sendo, segregar a pessoa até a pessoa ser curada, porque é uma doença altamente contagiosa, para não contagiar os demais membros do povo de Israel. Né? Então era algo cerimonial e ao mesmo tempo didático, né? Algo preventivo. A gente vê isso até nas casas. Muitas casas eram feitas de tecidos, eram tendas e assim por diante, e os tecidos também tinham doenças, né? Por incrível que pareça. Até os tecidos eram verificados a presença de lepra ou qualquer outro tipo de coisa. Tinha, por exemplo, tem uma enfermidade que eles chamam de tinha. Tinha em algumas traduções. Então eles verificavam, tinha todo um ritual para isso. Cortava o tecido fora, ou queimava, ou emendava com outro pedaço, se fosse o caso. Tinha toda uma sistemática para tratar esses assuntos. Tá?
e assim por diante. Né? Então, a saúde no Antigo Testamento era mais para cerimonial no caso de Israel como povo de Deus, e ao mesmo tempo preventivo para evitar a propagação, a proliferação de enfermidades e doenças. Um caso curioso, né, e interessante é que o Senhor cuidava até mesmo do exército de Israel. Né? Tem um caso do exército de Israel que o Senhor diz que quando eles estavam acampados tinha até uma orientação dizendo para eles, quando eles, o excremento deles, né, quando eles fossem usar o banheiro, né, fazer o número 2, vamos dizer assim, tinha lá um ritual, eles tinham que levar uma pá, tinham que cavar, tinham que enterrar tudo aquilo, né, não podia ficar exposto. Né? Por quê? O Senhor, ele dizia, eu visito o teu arraial e eu não quero ver coisa feia no meio de ti. Então essa é a parte espiritual, o Senhor está presente, onde o Senhor está presente, tem que estar limpo, tem que estar organizado, tem que estar tudo em ordem. E também, eles seguindo esse procedimento, né, não ficavam expostos, criando bicho, mau cheiro e tudo mais, não se propagavam, não se proliferavam as doenças, as enfermidades. Interessante como o Senhor cuida do seu povo, dos seus filhos, até nos detalhes. Né? Então, no Antigo Testamento, houve muitas curas. Né? O Senhor curou muita gente. Tem infinitos relatos aqui que a gente, na aula de hoje, a gente não consegue falar todos os casos de curas e de milagres realizados no Antigo Testamento. Aí, só para a gente relembrar alguns, Isaac, como está relatado em Gênesis capítulo 25 e o verso 21, a esposa dele, a Rebeca, era estéril, não podia ter filhos. E a Bíblia diz, em Gênesis 25, 21, que ele orou insistentemente ao Senhor. E Rebeca foi curada da infertilidade, da esterilidade, e pôde dar luz a filhos. Deu gêmeos, né? Isaac, Isaú e Jacó. Né? Também, Números, né? Capítulo 21, verso 8 a 9, relata quando o povo foi picado por serpentes, né? Por cobras, devido ao pecado, foi uma punição por causa do pecado deles, também foram curados dessas picadas das serpentes, das cobras lá no deserto. Ana, né, esposa de Eucana, a mãe de Samuel, também estéril, não podia ter filho. Lembra do caso dela lá, orando lá no tabernáculo, ali perto do o Eli achando que ela estava bêbada e tudo mais, e ela, não estava bêbada, meu Senhor, não estou embriagada, eu estou angustiada, né? Porque ela não podia ter filhos. E o Senhor ouviu a oração dela e nasceu Samuel. Né? Que foi uma bênção, como nós já estudamos a história de Samuel. Naamã, lembrar de Naamã, né? O general do exército sírio, né? Homem importantíssimo, né? O segundo ali no comando ali daquela nação, porém leproso. Né? Que cura maravilhosa e gloriosa que aconteceu com aquele homem. Vou tentar acelerar um pouco a aula, porque eu gostaria de comentar um pouco mais sobre Naamã, se der tempo no final, porque essa história de Naamã é muito didática e nos ajuda muito no tema da aula de hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Caso de Ezequias, né? O último caso que a gente vai comentar aqui no Antigo Testamento, Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Foi um bom rei. Lá era uma sequência de maus reis, né? E Ezequias foi um bom rei. Porém, chegou a hora dele morrer. E o profeta Isaías, foi até ele e falou: Ezequias, é o seguinte, ajunta as coisas, arruma a casa, deixa tudo em ordem, tudo certinho, porque já chegou a sua hora. Você vai ser recolhido, você vai morrer, você não vai continuar mais aqui no mundo dos vivos. Tá? E o que aconteceu? Ezequias ele ficou muito triste. Né? Estava enfermo, estava doente, estava para morrer, já foi decretada por Deus a morte dele. Mas Ezequias orou insistentemente, o Senhor orou para a parede, quando ele estava deitado, virou para o lado da parede, chorou muito, chorou bastante e pediu misericórdia ao Senhor. E o Senhor teve misericórdia dele. E o profeta Isaías voltou e trouxe a palavra do Senhor. Foram te dados mais 15 anos de presente. Olha que bênção, né? Foi curado no Antigo Testamento, né? Na época da lei, na época dos profetas. Então, o Senhor é o mesmo no passado e é o mesmo nos dias atuais.
O ponto 1.2 diz sobre a prevenção das doenças, ela é bíblica, né? Em Deuteronômio, como eu falei, diz que o Senhor se preocupa com a limpeza do arraial. Eu vou ler o texto aqui porque é interessante, que eu falei sobre o excremento dos soldados lá do exército, né? Então, Deuteronômio diz o seguinte: também terás um lugar fora do arraial para onde sairás. Entre todos os teus utensílios terás uma pá, e quando te assentares lá fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o teu excremento. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e para te entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa impura em ti e de ti se aparte. Então, é uma orientação para nós, né, irmãos? Quando vamos cultuar o Senhor, tem que estar tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo organizado, que aqui está claro. Senão, o Senhor se aparta de nós. O Senhor é santo, e a santidade tem que ser levada em todo aspecto. É claro que não aquele cerimonial do Antigo Testamento. Então, o pessoal do Antigo Testamento, e até hoje, grande parte dos judeus, eles têm todo aquele ritual de purificação, de lavagem de mãos, de tudo mais. É importante lavar as mãos, a higiene, claro que é, né? Principalmente nós estamos vendo nos nossos dias, né? A importância da higiene das mãos, e não só das mãos, né? De várias partes do corpo e de nossas vestes e assim por diante. Porque a gente não pode ficar preso a isso, achar que isso é que nos leva ao céu, que isso é que nos salva. Não se trata disso. Isso é cuidado pessoal mesmo, com todos nós. Então a gente tem que ter uma alimentação saudável. Vamos lembrar do caso de Daniel, que foi oferecido as iguarias do rei, né? E ele preferiu uma comida simples, né? Uma alimentação saudável, e no final daquele período experimental, ele e seus companheiros estavam mais saudáveis do que aqueles que estavam comendo as iguarias da mesa real, né? Já falamos aqui sobre a lepra. Então, a religião, né, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. Até os muçulmanos, eles adotam isso. Eles têm um ritual fortíssimo, né? Antes deles se ajoelharem para fazer as orações que eles fazem ao longo do dia, virados para Meca, a cidade santa deles, eles também têm um ritual incrível de lavagem do rosto, de lavagem das mãos e assim por diante, né? A religião acaba cooperando na conscientização coletiva, na prevenção de doenças. Lembrando que não é isso que salva, né? Não são esses rituais, né? E nós temos que lembrar, a Bíblia nos adverte, nos ensina que nós temos que praticar a medicina preventiva. Eu faço até uma meia-culpa aqui, né? Como homem, né? A gente sabe que nós não somos muito preventivos. A gente só vai no médico, no hospital, alguma coisa assim, marca uma consulta quando o negócio está feio. Quando o bicho está pegando, vamos dizer assim, é que nós, homens, é que a gente procura médico, medicina e vai atrás. Só que aí já não é mais preventivo, né? Aí já é corretivo. Então, a gente tem que pegar o bom exemplo das mulheres, né? E praticar a medicina preventiva, que é o quê? Faz um check-up de vez em quando, faz exame de vista, tratamento dentário e assim por diante, né? É medicina preventiva. Não é porque o Senhor cura que nós devemos ser desleixados e deixar a vida me levar, como diz assim. Não se trata disso. A gente tem que seguir as orientações bíblicas, e a Bíblia nos ensina a sermos preventivos com a nossa saúde, né? 1.3 trata do Novo Testamento, né? As curas de Jesus. Então, Israel dependia mais de Deus e da garantia, a garantia da saúde estava na obediência no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento tinha um processo muito acelerado de urbanização do povo de Israel, né? Um processo acelerado. Com isso, as grandes cidades fundadas pelos romanos e assim por diante, e tinha grandes aglomerações de pessoas. E também proliferação de doenças. Por isso que a gente vê vários casos na Bíblia de leproso. E você nunca vê era um leproso. Você vê aquele caso que Jesus curou 10 de uma vez só, né? E assim por diante. Tinha muito caso de cegueira,
tinha muito caso de doença psiquiátrica, né? Doença psicológica, psicossomática, assim por diante, doença física, né? E o Senhor Jesus ele se compadeceu. A missão número 1 do Senhor Jesus Cristo foi vir apresentar-se como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Oferecer-se por nós e nos salvar. Essa é a missão número 1 do Senhor Jesus Cristo. Porém, ele sendo Deus, Deus o Filho, ele é igual ao Pai. Ele também é amor, né? E ele então se compadecia das pessoas, vendo a necessidade, vendo os paralíticos, vendo os cegos, né? Então ele se compadecia, por isso ele exerceu a cura. Essa não era a missão número 1 do Senhor Jesus Cristo. Ele agiu assim por amor, por graça, por misericórdia, e ao mesmo tempo demonstrando que ele é Deus. Como a gente vê em alguns casos, alguns relatos, alguns testemunhos escritos na Bíblia. Ninguém nunca falou como esse. As multidões se maravilhavam com o ensino dele, com os milagres dele, com as curas, né? E assim por diante, né? Com a ressurreição de mortos, o filho da viúva de Naim, no caso, Lázaro, né? A filha de Jairo, e muitos outros casos, né? Se a gente lê o último versículo do Evangelho de João, ali está bem claro, né? Jesus Cristo fez muitos outros sinais, ou seja, ele realizou muitas outras curas, muitas outras maravilhas que não estão relatadas, porque, conforme diz João, nem todos os livros do mundo caberia se relatasse tudo que o Senhor Jesus Cristo fez. Impressionante, né? Impressionante, mestre. Então, durante o seu ministério, Jesus ele curou muitos doentes com todo tipo de problemas. Dezenas de pessoas foram curadas por ele. Assim, ele cumpriu a profecia que nós lemos, né, em Isaías 53, verso 4, sobre o Salvador que iria curar as enfermidades. Jesus também deu aos seus discípulos poder para curar. As curas e os milagres serviam para confirmar as mensagens do Evangelho, mostrando que Jesus tem o mesmo poder para salvar. Assim como Jesus pode curar doenças, ele tem poder para nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Então, o Senhor Jesus é bem claro. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é Deus, Deus o Filho, né? E ele ainda foi bem claro, né? Vocês farão sinais maiores ainda do que esse, que eu estou indo embora, já estou de partida, estou indo para a glória eterna, e vocês vão ficar aqui. Então, vocês vão fazer sinais maiores do que esse. Se os sinais não estão acontecendo, a falha não está nele, a falha está em nós. O tópico número 2 trata da cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Nós encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e a cura divina caminham juntas, né? Não são coisas separadas. A obra do Senhor ela é completa. Não é só o Jesus que cura, não é só o Jesus que salva. É o Jesus que cura, que salva e que batiza com o Espírito Santo. Lembra? Esse era o tripé pregado no início, aqui no Brasil, pelos pentecostais, quando começou o movimento pentecostal aqui no Brasil. Era essa a mensagem que era pregada e que nós hoje estamos um pouquinho distantes dela. Nós precisamos voltar essa mensagem. Tópico 2.1, o item salvação. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, né? Livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. Então o Senhor salva não só do pecado, salva das enfermidades, salva nas batalhas, na guerra. Quantos soldados, né, cristãos que nós sabemos que existem e que atuam e que confiam em Deus durante as batalhas, né? Livra da fome, livra da escravidão, escravidão do pecado, escravidão das drogas, escravidão das dívidas, escravidão de todo tipo de sentimento, de vício ou de situações. O Senhor é o Deus que salva.
Né? Então, a salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus, conforme está em 2 Coríntios 5,19 e Hebreus capítulo 2, verso 15. Deus ele propôs a salvação para todas as pessoas. E as condições para isso são fé em Jesus e o arrependimento dos pecados, conforme está em Atos capítulo 3, verso 15 e 19, quando o apóstolo Pedro prega ali para aquela multidão que se converte. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, não é de um, de dois, de três, de 1 milhão, não, de todos. Essa é a vontade de Deus, a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus, conforme está nas Escrituras. 2.2 trata da cura divina. Então, nossa revista da Escola Dominical, ela define cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então, essa é a definição da cura divina, né? Pela nossa revista aqui da Escola Dominical, e nós cremos nisso. É tendência nossa a gente procurar logo os médicos em caso de alguma doença. Isso não é errado, isso é o correto. Temos que ter essa tendência mesmo. E o próprio Jesus ele foi bem claro, ele disse: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os enfermos. Então, se há uma enfermidade, tem que procurar os médicos mesmo, né? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, que os médicos estão aí para nos servir, tá? Então a gente não pode ser irresponsável. Não vou tomar remédio, não vou procurar o médico, vou só confiar, vou só crer. Não é assim que funciona. Nós temos que orar insistentemente. Temos enfermidade, temos problema, vamos confiar, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Agora, isso não nos isenta de nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que está ao nosso alcance nós temos que fazer, né? E também, nós também não podemos tentar o Senhor e deixar de fazer os tratamentos que precisamos, né? Às vezes a pessoa tem um diabetes, mas ela não se cuida, não vai fazer os seus exames de sangue para ver o nível que está, os medicamentos que precisam ser tomados para baixar essa taxa glicêmica, não se cuida. E aí vem o agravamento da doença, com amputações, né? E com outras consequências graves da doença, porque a pessoa não se cuida. E nós cristãos, infelizmente, nós temos essa tendência de achar que porque somos cristãos, porque o Senhor habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, está tudo certo, está tudo resolvido e devemos ficar como está e não ir atrás de auxílio médico. Não é assim, não é assim, né? Nós temos responsabilidades e nós temos que fazer a nossa obrigação, né? Claro, e confiando no Senhor e pedindo que Ele nos cure, orando insistentemente para que Ele nos cure e nos sare, se essa for a vontade dEle. Não sabemos se Ele quer nos curar através da oração ou se Ele quer nos curar utilizando um médico para nos orientar, para nos medicar e assim por diante, né? Para lembrar que um dos seguidores do Evangelho, um dos grandes seguidores do Evangelho, que escreveu o livro de Atos, Lucas, né? E, inclusive tem um evangelho escrito por ele, o Evangelho de Lucas, ele era médico, né? Então, se fosse pecado utilizar a medicina, assim por diante, quando ele se converteu, a primeira coisa que queria dizer para ele: agora abandona, deixa de lado a medicina, porque agora já é só o Senhor que cura, só o Senhor que salva. Não é assim, ele continuou servindo ao Senhor, né? E servindo bem. Teve alguns momentos que ele era o único companheiro do apóstolo Paulo, o médico amado, como ele mesmo diz, mas continuou sendo médico e ajudou muitas pessoas através da medicina, né? Então, os milagres eles podem acontecer, né? Pela ciência, pelos recursos científicos e pela medicina, né? Mas, convém salientar que nós temos um recurso divino, seguro para a cura de enfermidades: a administração da unção com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo aos enfermos, conforme a gente vê. Tiago fala isso, Tiago capítulo 5, versos 14 e 15, e Marcos capítulo 6, verso 13, está
ele fala sobre isso, né? Os discípulos, os presbíteros, ungirem o enfermo com óleo e orar por ele. E a enfermidade sarará. Então Deus ele ainda cura milagrosa ou miraculosamente, né? As duas palavras são corretas. Não há nada na Bíblia, nada, absolutamente nada, que sugere que a cura era algo só para os tempos do passado, só para os tempos dos apóstolos, ou só para o Antigo Testamento. Não tem nada na Bíblia sobre isso. Deus ele gosta de nos abençoar de muitas maneiras. E às vezes ele abençoa com a cura, né? Algumas pessoas até recebem o dom de curar, né, para a edificação da igreja. Lembrando que o dom de curar, a gente aprendeu nos dons, né, é o único que está no plural. Todos os dons estão no singular. Dom de profetizar, dom de falar em línguas, dom de interpretar. Quando chega em cura, ele fala dons de cura, né? Então, é mais de um dom. Dom de cura é mais de um dom. Dons de cura, ele diz. E esses dons são para hoje, né? Então o Senhor pode presentear, agraciar um dos membros da nossa igreja com dom de cura, para que a igreja seja edificada, né? E abençoada através desse dom. Nós precisamos buscar esse dom, né? Precisamos buscar. Então, não há nenhuma fórmula mágica para receber a cura de Deus, né? Não tem nenhum ritual que você tem que fazer, uma receita, né? Mas é importante, né? O que é importante é a fé. Então não há receita, não tem fórmula mágica. Porém a fé ela tem que estar presente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não chega nem próximo, nem perto. Então a Bíblia recomenda que quando uma pessoa está doente, tem que chamar os líderes da igreja para orar por essa pessoa. A oração feita com fé pode ser ouvida, é ouvida e pode ser atendida, no caso, e a pessoa pode ser curada. Deus também ele pode curar por meios naturais, como já falamos, através de medicamentos, cirurgias, outros tratamentos, né? Então, se você está doente, procura ajuda médica, né? Deus pode orientar os médicos para encontrar uma solução. Não despreze a medicina, né? É uma grande bênção de Deus a medicina. Tá? A gente tem ouvido vários casos, né, de médicos que dão testemunho de pessoas que não tinham cura para algum tipo de enfermidade, pessoas que já estavam moribundas, né, próximo da morte, mas o Senhor atuou, o Senhor operou, e os médicos eles dão testemunho, falam, poxa vida, você realmente é uma pessoa de fé. Quantas vezes já ouvimos, né? Se Deus existe, Ele mostrou a existência dele aqui através da sua vida, com a cura, né? E outros casos, eu mesmo já presenciei na minha família, né? O meu sogro, que já faleceu, ele passou vários dias em coma, todo mundo já estava preparado, já aguardando que eram os últimos dias, que não sairia daquele coma, que morreria, que padeceria, já estava praticamente decretada a morte dele. E passou um tempo, acordou do coma, viveu mais vários anos aí, vida normal, então não tem jeito, né? Nosso Deus cura. A igreja orou por ele, as pessoas, os cristãos oraram por ele e o Senhor o curou, né? Eu mesmo, graças a Deus, já tive enfermidade, uma vez sofri um acidente de motocicleta e esse ferimento ele se desenvolveu, se agravou, vamos dizer assim, peguei uma infecção hospitalar e teria que amputar a perna, né? A perna direita teria que ser amputada. E eu orei insistentemente ao Senhor, fiz um pacto severo ali com Deus, porque eu era jovem ainda e não acreditava não seguia exatamente a Bíblia, e fiz ali, Senhor, se eu me curar, eu vou seguir direitinho, vou ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, vou procurar seguir. E fomos, né, fazendo tratamento, não abandonei a medicina, fui fazendo tratamento um bom tempo. Eu lembro o corpo médico lá desesperado, poxa vida, não sei mais o que fazer com essa perna, já fiz de tudo, já usamos todos os recursos e o experimento não fecha. E aquilo me dava angústia, me dava um desespero, mas com o tempo é que eu não ligava mais, porque eu estava confiando em Deus, porque eu abandonei a crença na medicina, embora não abandonei o tratamento, né? Mas eu estava confiando em Deus. Aí, Senhor, eu creio em Ti. E o Senhor me curou, né? Passou um tempo, foi fechando, fechou completamente. Hoje eu tenho a cicatriz, mas estou completamente curado. Posso correr, pular, jogar bola, assim por diante. Não tem problema nenhum, porque o Senhor curou. É o nosso Deus.
Maravilhoso o nosso Deus. Tá? Então ele continua curando hoje. Como é que eu vou falar que ele não cura hoje, se ele me curou, se eu sou testemunha disso? Ele é o Deus que cura. Tá? Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção. E alcança também a obra do corpo físico, conforme nós já lemos, Isaías 53, 4, 1 Pedro 2, 24. Desde o Antigo Testamento, a salvação e a cura andam juntos, e assim continua. A cura espiritual geralmente precede a cura física. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então tem uma sequência, você entendeu? Você viu a sequência? Ele perdoa as tuas iniquidades e depois ele sara as tuas enfermidades. É interessante? O Senhor é sábio em todas as coisas, né? A cura do paralítico de Cafarnaum, conforme está em Mateus capítulo 9, verso 1 a 8, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos. Para quem não lembra o que é evangelho sinótico, né? Evangelhos sinóticos são aqueles que relatam os mesmos textos, né? Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, esses são os evangelhos sinóticos, que eles praticamente relatam os mesmos assuntos, né? Os mesmos temas. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo, né? Nos cura por completo. Tá? O verbo sarar, pelas suas pisaduras somos sarados. Esse verbo sarar, Isaías 53, verso 5, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, que nós lemos, né, na leitura bíblica em classe. Essa cura é também espiritual. Isso diz respeito à salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados no madeiro, na cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pois, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Dá uma avançadinha aqui, que o tempo passa muito depressa. Passa muito depressa. Tá? Tópico 3. A cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são muito grandes e são diversos. Né? Nós estamos vivendo uma fase de pandemia. Né? Ontem mesmo, estava trabalhando, estava conversando com um colega no trabalho, ele estava meio triste, porque um sobrinho dele sofreu um acidente pela manhã e ficou caído no asfalto por um bom tempo, até que passou alguém, né, chamaram lá o resgate foi, recolheu ele, e ele estava vivo ainda, porém sangrando, saindo sangue pelos ouvidos, nariz, né? E estava lá um bom tempo, no interior de São Paulo. Levaram ele para o hospital da cidade. O hospital da cidade, aqui a prioridade é Covid. Todos os leitos são ocupados, nós não temos como atender. Foram para a cidade vizinha, mesma coisa. E outros. Encontraram o corpo dele, ele caído acidentado por volta de 7 horas da manhã. Quando ele foi atendido, era por volta de 1 hora, 2 horas da manhã, né? Com traumatismo craniano, aneurisma cerebral e assim por diante. Né? Então foi feio o negócio. Imagina a situação que está. Né? Por causa dessa pandemia, muitas cirurgias, principalmente as eletivas, elas estão sendo adiadas. Né? Então muitos tratamentos não estão sendo realizados, muitos procedimentos cirúrgicos, muitos atendimentos médicos estão sendo postergados, e as pessoas vão no hospital e não são atendidas. Então, o que nos resta? Né? Em alguns casos, é só a fé mesmo, né? Não tem outro jeito. Quantas pessoas que pedem oração, que identificam um cristão, ali tem um crente, eu vou pedir oração, porque não tem como ir no médico, não tem como ir no hospital, porque não estão atendendo. Então é a fé que tem que ser colocada em prática. O Brasil inteiro está passando por uma situação terrível, uma situação catastrófica, vamos dizer assim, infelizmente. E essa é a hora de nós exercitarmos a fé.
Exercitar a fé quando está tudo bem, quando está tudo lindo, perfeito e maravilhoso, é fácil. Nessa hora de calamidade, nessa hora de causa, é que nós cristãos temos que nos destacar exercendo a nossa fé, e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. As enfermidades, as doenças, elas são a causa, uma das maiores causas do sofrimento humano, né? São consequências direta ou indireta do pecado, como nós dissemos, né? Se não existisse pecado, também não existiria morte, não existiria enfermidades e muitos males que nos assolam hoje. Tudo é consequência do pecado. Por isso que veio o Senhor Jesus Cristo, para fazer a expiação pelo pecado e nos livrar. As enfermidades entre os crentes, no item 3.2. Então, grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de doenças, né? Porque é o homem de Deus que foi curado, que é curado. Não, é um caso típico do apóstolo Paulo. Ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, ele diz que tinha um espinho na cara. Qual é esse espinho, nós não sabemos, né? Mas ele diz bem claro, né, que para os Gálatas, que ele foi ter com eles com um grande problema, né, que era uma enfermidade que ele tinha. Né? Lembrar de Timóteo tinha enfermidades no estômago, né? E o apóstolo Paulo até recomenda para ele tomar um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades que ele tinha no estômago. O apóstolo Paulo tinha o dom de curar, e mesmo assim Timóteo não foi curado. Né? E Timóteo, discípulo de Paulo, um homem importante, né? O líder da igreja ali de Éfeso. Né? Paulo também, ele relata lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20, que ele deixou o Trófimo enfermo lá em Mileto, né? Não foi curado. Então, não quer dizer que porque somos cristãos, porque somos filhos do Pai Celestial, nós teremos todas as nossas enfermidades curadas. Poderoso é o Senhor para fazê-lo, mas não quer dizer que o Senhor quer fazer. Às vezes tem coisa didática aí, ensinamento do Senhor e outras coisas, né? Deus é soberano, a gente não tem resposta para tudo. Mas uma coisa é certa, o Senhor é poderoso para curar se Ele quiser em sua soberania. Mas nem sempre Ele pode fazê-lo, como Ele vai querer fazê-lo, como desses exemplos que a gente citou agora. Também nós não podemos confundir doença com possessão maligna, né? Não podemos confundir, né? Principalmente doença, epilepsia, né? Eu já vi casos assim, é horrível, né? Você vê a pessoa tendo um ataque epilético. Você lê os relatos na Bíblia sobre os endemoniados, como eles caíam e assim por diante, espumando. Você vê uma pessoa tendo um ataque epilético, você pensa que a pessoa está endemoniada. E nem sempre é isso, né? Eu mesmo conheci pessoas que tinham um ataque epilético, mas por quê? Porque de algum acidente de moto, algum outro tipo de acidente, a pessoa bateu a cabeça e passou a partir daí ter esse tipo de enfermidade, a epilepsia, né? E tem outras causas dessa doença e outras doenças. Então, a gente precisa, novamente, na importância dos dons espirituais. Aí vai um dom importante, que é o discernimento de espíritos, para que nós possamos saber essa doença. É uma doença ou é uma possessão demoníaca? Né? Por esse dom de discernimento de espíritos, nós podemos saber claramente. Né? A gente não pode ter esse tipo de confusão. Tá? Agora, por que alguns são curados e outros não? Né? A resposta para essa pergunta ela pertence à sabedoria soberana de Deus. Né? Não pode ser feitas algumas observações, mas podemos fazer algumas observações. Tá? Alguns estão doentes por causa do efeito do pecado. Né? Encontramos um exemplo no Novo Testamento, 1 Coríntios 11, 27 a 30. Né? E outras pessoas, né? Tem pessoas que estão doentes porque procuraram a doença. Né? Você vê as pessoas que praticam sexo ilícito e vão atrás de prostitutas e por diante, aí pegam as chamadas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Né? Isso é pecado.
Então a pessoa pegou a doença, ficou enfermo, ficou doente, em consequência do pecado, né? Pessoa que usa drogas, principalmente as injetáveis, né? Que estão em grandes grupos lá e compartilhando seringas e assim por diante, é a mesma coisa. Pega doença em consequência do pecado. Estão ali pecando, né? Utilizando drogas, destruindo o seu corpo, que deveria ser o templo do Espírito, né? Então, alguns não são curados porque não têm fé, alguns não são curados porque o Senhor não quer curar, alguns não são curados porque não chegou a hora, né? Alguns não são curados porque tem uma doença hereditária, né? A família, tem famílias aí que tem doença hereditária, precisa de tratamento médico, né? Não adianta fazer como algumas denominações fazem, vamos fazer a quebra de maldição para encerrar esse ciclo nessa família. Não existe isso, né? O Senhor Jesus Cristo já se tornou maldição por nós, já quebrou toda e qualquer maldição, né? Se temos alguma enfermidade, como já falamos desde o começo, procurar o médico, procurar tratamento e assim por diante, e continuar orando para que o Senhor cure, se for da sua vontade, se for do seu agrado. Nós não podemos ignorar o fato de que Deus nem sempre cura, e não é uma simples falta de fé. Uma pessoa pode ter muita fé e não ser curada. O apóstolo Paulo, alguém pode falar que o apóstolo Paulo não tinha fé? Ele não foi curado. Alguém pode falar que Timóteo não tinha fé? Não foi curado, né? E outros casos, tá? Mesmo quando não cura, o Senhor está conosco, cuidando da nossa vida. Ele não nos abandona no sofrimento, mas pode nos ajudar a encontrar força para superar as dificuldades. Pode não parecer, mas Deus sempre tem um plano e vai fazer sempre o que é melhor para nós, ainda que não pareça que é o melhor. Tá? Ainda que não pareça que é o melhor. A gente precisa saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, da maneira que Ele quer. E às vezes, da maneira que pensamos, mas nem sempre. Conforme 2 Reis, capítulo 1, verso 26, que é a parte de Naamã, né? Dá uma olhadinha na hora passa muito rápido, estou assustado, estou assombrado. Essa é a primeira live que eu faço, então os irmãos me perdoem pelos erros, às vezes não estou olhando direitinho na câmera, então vocês não levam em conta que eu estou treinando aí nessa live, é a primeira live que eu estou participando, tá bom? Então, vou falar rapidamente aqui sobre Naamã, né? O texto. Ora, Naamã, o texto está em 2 Reis, capítulo 1, verso 26. Vou ler bem rápido, não vou dar nem tempo de vocês procurar na Bíblia, depois vocês procuram. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, quem me dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, né? No caso Eliseu, pois esse o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu então o rei da Síria para Naamã, vai, anda, vou enviar uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Está querendo comprar a cura, né? Também levou ao rei de Israel a carta que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então quem tinha que curar Naamã era o rei. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as vestes e disse, sou eu, Deus, que possa matar e unificar, para que se envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, ele falando com o pessoal dele. Vede como ele anda buscando ocasião contra mim, ou seja, ele quer guerra comigo, então, para me provocar, ele está querendo que eu cure o general do exército dele. Então, o profeta de Deus, Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, que era um costume na época. Mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir comigo, e saberá que há profeta em Israel. Oh, benção, irmãos. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu, o exército. Então este lhe mandou um mensageiro dizer, Eliseu nem recebeu o homem, né? Mandou um mensageiro dizer para o Naamã, vai
e te lavas 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã ficou indignado. E tirou-se, dizendo: eis que eu pensava eu, certamente ele vai sair e ter comigo, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão no lugar que está enfermo e o curará, e curará o leproso. Então não é do jeito que ele queria. Tá vendo? Naamã tinha uma ideia de como seria a cura. A forma que Naamã queria era essa. Primeiro, ele não queria nem que fosse Eliseu, ele queria que fosse o rei que o curasse. Depois, ele queria que fosse o profeta. Não foi o profeta, foi o mensageiro que mandou uma mensagem. Né? Então não foi como ele queria. Não são, porventura, os rios Abana e Farpar melhores, os de Damasco melhores do que todas as águas dos rios de Israel? Não podiam me lavar neles e ficar purificado? Assim se voltou com indignação. E seus servos, porém, chegaram a ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse indicado alguma coisa difícil, você não teria cumprido? Quanto mais dizendo ele para você: lava-te e ficarás purificado. Aí ele caiu em si. Então, desceu ele, pois, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de um menino e foi purificado. É como Deus quer. Não foi como o rei queria, o rei da Síria, não foi como o Naamã queria, foi como o profeta, o homem de Deus, ou seja, aquele que falava em nome de Deus, como o Senhor Deus queria e quis. Agora, a consequência da cura, que é o que deve acontecer nos dias atuais. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse: eis, agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Então, qual foi o objetivo da cura? Mostrar que há Deus, Então é isso. A cura nas igrejas que nós temos que praticar é isso. Não é para receber um dízimo maior, contribuição maior, não é venda de cura, não é nada disso. É para mostrar que há Deus. E aqui o general chegou à conclusão que só há Deus em Israel. Olha que linda sequência. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor em cuja presença estou, que não receberei. Não tem como comprar cura. De graça recebesse, graça dai. Aqui Eliseu foi bem claro: não recebeu os teus presentes. Naamã insistiu com ele para que ele recebesse os presentes, mas Eliseu recusou. Ao que disse Naamã: tá bom, então seja assim. Contudo, desce a esse teu servo um pouco de terra. Eu vou carregar minhas 2 mulas com um pouco de terra de Israel, porque nunca mais eu vou oferecer holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Está vendo? Quando a cura é feita pelo Senhor, esse é o objetivo da cura. Converter as pessoas. Olha a conversão desse homem, que coisa linda. Levando até terra para ele se ajoelhar em cima da terra de Israel, para ele oferecer holocaustos e sacrifícios. Só o Senhor que o curou. E ele ainda diz no verso 18: nisso, perdoe o Senhor teu servo, quando o meu amo, o rei da Síria, ele entrar na casa do Deus sírio, Rimon, no templo do Rimon, para lhe adorar e se apoiar na minha mão, e eu também me tenho de curvar na casa de Rimon. Quando assim me curvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu servo. Aí Eliseu diz: vai em paz, vai em paz. Lembra do Senhor Jesus Cristo, né? Vai em paz, a tua fé te salvou. Coisa linda, né, irmãos? Coisa linda. Para encerrar, né, queria ter mais tempo para falar sobre essa parte, não, né? Coisa, uma história maravilhosa e linda, né? E tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando. Então é importante aqui, para encerrar, a advertência que o Senhor Jesus nos deu a todos em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Estou vendo de lado para acompanhar o horário aqui. Então, repetindo, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres ou muitas curas? Então lhes direi, o Senhor Jesus, lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nem todo aquele que é curado é salvo, nem todo aquele que cura ou que ora e a pessoa é curada também é salvo. Aqui está bem claro a advertência para nós, principalmente os vendedores de cura. A advertência severa. O Senhor dirá para quem não proceder conforme os ensinos bíblicos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Então a gente encerra
com essa advertência. E ao mesmo tempo, uma advertência também para nós que não estamos exercitando a nossa fé. Né? O Senhor Jesus disse: por acaso, quando vier ou quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Será que o Senhor encontrará fé em nós? Estamos exercitando a nossa fé como devemos, como o Senhor espera de nós? Lembrando, né, que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Então, a nossa fé está muito pequena ainda. Né? Então, vamos orar para encerrar. Obrigado, Senhor, que o Senhor esclareça melhor todo esse tema, esse assunto e a Tua palavra aos corações dos que ouviram, Senhor, essa mensagem. Obrigado pelo prazer e privilégio de poder, Senhor, estar tratando esse assunto tão importante com a Tua igreja, com os Teus filhos. Muito obrigado, porque o Senhor é bom. O Senhor é Deus que sara, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que nos salva, o Senhor é Deus que nos livra, o Senhor é Deus que nos perdoa, o Senhor é Deus que nos livra, o Senhor é Deus que cuida de nós, o Senhor é Deus que se faz presente em nossas vidas. Graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Deus vos abençoe.